Boa tarde! Você vai ver a partir de agora no NT Sul, Olimpíada Brasileira de Matemática. 33% das escolas cachoeirenses se inscrevem na premiação nacional. Veja soluções criativas para o aprendizado da disciplina no município. Gaúchos deixam para a última hora o acerto de contas com o Leão. Prazo para entrega da declaração do imposto de renda termina neste mês. Vidros serão retirados do que restou do antigo prédio do Cinema de Cachoeira do Sul. A gente recorda hoje a história do Cine Coliseu. Remédios já estão mais caros, mas tem jeito de conseguir medicamentos com preços mais acessíveis e ainda denunciar abusos. E após 2 anos de espera, a Secretaria Nacional de Defesa Civil atende pedido para recuperar pontes do interior de Cachoeira. Elas foram destruídas pela enchente em 2013. Veja também os destaques da edição desta quarta-feira do Jornal O Correio. Crianças do pré-A da Escola Rica Carvalho Bernardes participaram de um vídeo que conta a história da Páscoa. A gravação conta com a narração dos pequenos e todos os objetos utilizados nas cenas foram confeccionados por eles. O vídeo está disponível na internet. As multas aplicadas pelos agentes de trânsito da Prefeitura Municipal durante o protesto dos caminhoneiros no dia 5 de março repercutiram na sessão da Câmara de Vereadores de Cachoeira do Sul nesta segunda-feira. Parlamentares oposicionistas cobram explicações e lembram que o próprio prefeito Neyron Viegas andou de trator no dia de sua posse. Agentes da Polícia Civil apreenderam ontem pela manhã drogas e objetos numa ofensiva desencadeada no bairro Noêmia. Os alvos foram 3 residências situadas na rua 20 de setembro, uma delas pertencente a uma adolescente de 16 anos. No local, os policiais civis apreenderam crack, maconha e objetos possivelmente roubados. Os suspeitos serão investigados pela Polícia Civil. Das 3 creches que estão sendo construídas em Cachoeira do Sul pela Prefeitura, uma está quase pronta. Ela está localizada no bairro Funcap. As outras 2, situadas no Alto do Amorim e na Morada da Volta, não têm prazo para serem concluídas. Olá, tudo bem? A Olimpíada Brasileira de Matemática está mudando a vida de muitos estudantes de escolas públicas. E é preciso olhar os números com mais carinho. A tão temida matemática pode não ser tão assustadora assim. Superar limites, vencer desafios, alcançar conquistas. Tudo isso pode soar como música para crianças e adolescentes. Mas se o objetivo for o aprendizado da matemática... Matemática é tudo, é vida, a gente acorda já com matemática desde o início, abrir o olho é matemática, então eles têm que aprender isso para sempre. Qual o segredo para aprender matemática e ainda perder o medo dessa disciplina que parece tão complicada? Esta Escola Estadual de Cachoeira do Sul parece que descobriu uma fórmula. De 2007 para cá, foram 15 premiações para os alunos. No turno integral, eles têm mais de 1 hora aula por semana. Na parte da concentração, na parte do raciocínio, em toda essa parte que eles têm que ficar concentrados, manter bem a concentração no que estão fazendo no jogo, tendo em vista que eles estão jogando contra outra pessoa. Essa parte ajuda muito quando eles vão contribuir num cálculo, realizar um cálculo, eles têm que estar concentrados para conseguir resolver bem esse problema. Na edição do ano passado, o Henrique conquistou a medalha de bronze. Primeira medalha que eu ganho valendo alguma coisa, uma das coisas mais importantes que aconteceu para mim. A premiação ainda não foi recebida e o menino já se prepara para a prova deste ano. Uma de ouro, uma de prata. A de bronze já está garantida já. Quais conteúdos tu está estudando? Estudando o número π, números racionais e raízes quadradas e cúbicas. E na turma do 8º ano da Escola Estadual de Ensino Médio, Dr. Liberato Salzano Vieira da Cunha, a professora Simone trabalha com o número π. É um número importante para eles e quando a gente pega material prático, fica mais fácil deles entenderem. Então a gente combinou que na aula de hoje eles teriam que trazer alguns objetos para a gente poder fazer essa atividade. Cada um trouxe um objeto? Cada um trouxe um objeto de casa e mais o material que eu pedi para eles medirem. Eu trouxe uma fita métrica, fios de lã, um rolo de papel higiênico e uma garrafa. Eu trouxe uma lata e fios de lã. Fita métrica e fio de lã. Um rolinho de papel higiênico. Uma fita métrica e um copo. Eu trouxe uma trena, fios de lã e um vidro. Para conferir se o comprimento de cada objeto e o diâmetro foi dividido corretamente,
a professora passa em cada grupo e verifica o resultado. É um grande desafio que eles têm. E fazer com que eles gostem de matemática para nós é fazer com que a educação realmente faça sentido para eles. Na sala do 8º ano tem outro destaque. Wesley Barreto recebeu menção honrosa. Todo dia eu estudo um pouco para ver se eu não consigo melhorar. Em média eu fico 1 hora assim por dia, de noite. Como que o teu pai e tua mãe ficam? A mãe está sempre comigo lá no lado, ela sempre pergunta. E para o senhor, como professor, ver 2 alunos destaques assim na escola? Isso é sempre muito bom, em todas as matérias, não só no xadrez, mas em todas as matérias, é motivo sempre de orgulho. Das 22 escolas estaduais do município de Cachoeira do Sul, 8 estão inscritas. E das 23 municipais, 7 participarão da primeira fase da OBMEP 2015, que será no dia 2 de junho. Os dados fornecidos pela Secretaria da Região 2 da Olimpíada afirmam também que 17.906.833 alunos do país estão inscritos. É importante o incentivo de pais e professores aí para a garotada, não é mesmo? O prefeito de Cachoeira do Sul, Neyron Viegas, está em Brasília para buscar verbas federais e para garantir projetos para o município. R$200 mil do governo federal para a compra de 2 tratores para o parque de máquinas da Secretaria Municipal de Agricultura e Pecuária já estão garantidos. A promessa veio do secretário nacional de Desenvolvimento Agropecuário do Ministério da Agricultura, o cachoeirense Caio Rocha. Um projeto técnico terá de ser enviado pela Prefeitura ao MAPA para a aprovação e liberação da verba. Veja a seguir aqui no NT Sul. Cartório Eleitoral passa a realizar o cadastro biométrico de todos os eleitores de Cachoeira do Sul. Remédios já estão mais caros, mas vamos mostrar que tem jeito de conseguir medicamentos com preços mais acessíveis. Saiba como. E ainda, projeto de lei promove mudança de nomes de bens públicos que homenageiam personagens da ditadura militar. É daqui a pouco, depois do intervalo. O cartório eleitoral da 10ª Zona passará a realizar a partir desta quarta-feira o cadastro biométrico de todos os eleitores de Cachoeira do Sul. De acordo com a chefe do cartório, Patrícia Stefanello, a decisão partiu do TRE e quem já realizou a biometria desde maio de 2013 não precisa comparecer novamente para coletar os dados. O cartório eleitoral fica na rua 15 de novembro, número 573, esquina com a General Osório. O funcionamento é de segunda a sexta, das 10 da manhã às 5 da tarde, e vai até o mês de maio do ano que vem. Os remédios já estão mais caros em algumas farmácias, mas o consumidor deve estar atento, pois há formas deles serem adquiridos por preços mais baixos. E há também a possibilidade de reclamar dos aumentos abusivos. O aumento nos preços dos remédios deve ser fiscalizado de perto pelo PROCON da capital. Casos de preços abusivos devem ser denunciados por telefone, via site ou aplicativo de celular. O PROCON, recebendo a denúncia do consumidor,
ele notifica o fornecedor para verificação da razão do aumento do preço. Caso não haja justificativa plausível para aquele aumento superior ao estipulado pelo governo federal, aí o PROCON tem os seus mecanismos próprios de sancionamento daquele fornecedor, a fim de que aquela irregularidade seja sanada. Já para quem está preocupado em economizar, este médico garante que aderir a programas do governo federal, como Farmácia Popular, reduz o valor de remédios a preços simbólicos. Outra alternativa é se cadastrar junto ao 0800 dos laboratórios que fabricam a medicação. Esse cadastro vai permitir que ele adquira o produto, o medicamento, em grandes redes, somente existe em grandes redes de farmácia, como Panvel, Drogaria, essas grandes redes de farmácias, e ele tem, com esse cadastro, ele pode obter um desconto significativo. Desde o ano passado, tramita na Assembleia Legislativa um projeto de lei que promove mudança de nomes de bens públicos que homenageiam personagens do período da ditadura militar. Eles são ligados à participação em atos de tortura ou violação de direitos humanos. A autora do projeto, a deputada Estela Farias, defende sua proposta como necessária para incentivar debates e para que haja mais conhecimento sobre esses personagens da nossa história. Para alguns não foi golpe. E nitidamente se vê que há um percentual extremamente conservador da sociedade brasileira, que inclusive se manifestou nos últimos dias nas ruas de todo o país, dizendo isso: queremos a volta, né, da ditadura militar, queremos o retorno, né, da autoridade militar para governar o Brasil. Então a gente observa lamentavelmente que há esse sentimento, ou por ignorância, ou por má fé, seja lá o que for, ainda latente num percentual que nós esperamos e queremos que seja pequeno da população brasileira. Este projeto ele vem nesse sentido, ele surge em 2014, por ocasião do cinquentenário do golpe militar, né, ele acabou não sendo possível ser votado ainda no ano de 2014, nós recolocamos ele agora e reapresentamos, e ele está então, eu diria, fazendo o trâmite dentro das comissões da Assembleia Legislativa. Ele é um projeto que visa exatamente isso, alterar, né, toda a nomenclatura, a denominação de logradores públicos do Estado do Rio Grande do Sul, que por ventura, né, tenham a denominação de personagens envoltos e que foram, enfim, ativos na ditadura militar. Né? Nós achamos que isso não é possível e mais, que ao fazer essa alteração, porque sabemos também que há uma resistência grande da sociedade gaúcha e brasileira de qualquer coisa que venha a mudar. Isso é muito natural no ser humano, inclusive. O ser humano não gosta de mudanças. Mas nós queremos, inclusive, que elas ocorram e que tenhamos a aprovação desse projeto para, com isso, promover, inclusive, o debate público com a sociedade gaúcha, né? Achamos que esse debate vai elucidar ainda mais quem foi cada um dos personagens, qual foi, né, a sua, eu diria assim, contribuição, né? Como é que eles operaram, agiram naquele período sombrio da história brasileira, que deve ser, né, soterrado definitivamente e que não pode ser homenageado, né, tendo aí logradores com essas denominações. E baseado em dados do Censo Escolar 2012 do Ministério da Educação, existem no Brasil 717 escolas com nomes de um dos 5 dos presidentes do período militar: Humberto de Alencar Castelo Branco, Arthur da Costa e Silva, Emílio Garrastazu Médici, Ernesto Geisel e João Batista Figueiredo. Aqui no Rio Grande do Sul, são 44 educandários que terão de mudar o nome caso essa lei seja aprovada. No mês de aniversário do escritor Monteiro Lobato, a educadora Denise Belladonna ressalta o legado do inventor do Sítio do Pica-Pau Amarelo e a importância da leitura. Esse mês, culturalmente, nas instituições educacionais, lembra algo muito especial e fundamental para o meio acadêmico: a leitura. O mês de abril marca a data de nascimento de um escritor, hoje um tanto questionado por alguns de seus escritos, frutos da sociedade da época, mas ainda indiscutivelmente importante pela iniciação ao mundo da leitura que promoveu através de seus livros para tantas gerações que estavam fadadas a não ter interesse em tocar nas folhas de um livro. Como na época de Monteiro Lobato, 1882 a 1948, também hoje a leitura continua sendo um desafio muito importante. Naquela época, os livros eram escassos ou com poucas diversidades para as gerações mais infantis.
E hoje temos grande diversidade de livros para qualquer faixa etária, mas também grandes concorrentes para o dia que continua com as suas 24 horas. O livro já foi artigo das elites em função de somente estes serem alfabetizados. Hoje temos poucos analfabetos condicionais, mas muitos analfabetos funcionais, o que não muda muito a realidade com o passar desses anos. O que seria um analfabeto funcional? Aquele que lê, mas não consegue transformar sua leitura em ideias. Nesse caso, a leitura torna-se muito cansativa, pois você decodifica palavras que não lhe dizem nada. O caso é que você não pode desistir. Insista. Mas por que insistir em algo que não dá prazer? Porque assim como o exercício físico é determinante para a sua saúde, independente de você gostar ou não, fazendo o sangue levar o oxigênio para todas as células e impedindo que os músculos se atrofiem, assim também o cérebro precisa que o máximo das suas regiões sejam atingidas e exercitadas, a fim de que você se torne mais inteligente. A leitura é uma grande aliada nessa academia cerebral. Ao ler, você imagina tantas coisas que nem se dá conta. Ao ler, você viaja, visita lugares, monta cenários, constrói hipóteses e até teorias. Você se torna muito grande dentro da história de um livro. A leitura tem uma interferência enorme no seu desenvolvimento cerebral. Por isso, eu repito, você deve insistir e se tornar um leitor. Não gostou de algum livro? Troque, tente outra história. E faça isso até descobrir o assunto que vai te agradar e te fazer bem. Esse discernimento você também deve ter. Não coloque em suas alternativas temas que venham depreciar o seu caráter ou a sua conduta. Tendo em vista os grandes efeitos da leitura no desenvolvimento cerebral, aproveite esse momento para se tornar uma pessoa melhor. Leia sobre assuntos que vão te edificar e compreenda que existe um livro para você. Procure que ele existe. E se você realmente insistir, não vai escapar. Tornar-se-á um leitor. Continuaremos num próximo encontro ainda falando sobre este assunto. Até lá! O dia em Cachoeira do Sul começou com tempo bom e alguma nebulosidade. Não há previsão de chuva. A temperatura mínima registrada foi de 12 graus e a máxima deve chegar aos 26. Para a quinta-feira, a previsão também é de tempo bom e sem possibilidade de chuva, mínima de 14 e máxima de 25 graus. O tempo permanece estável na sexta-feira, mínima de 16 graus e máxima de 28. Vamos ver como fica o clima em todo o estado gaúcho nesta quarta-feira. O Rio Grande do Sul terá mais um dia de tempo seco com predomínio de sol entre nuvens em todas as regiões. As temperaturas sobem um pouco em comparação às registradas ontem, mas continuam agradáveis. As mínimas no estado ficam em torno dos 7 graus e as máximas se aproximam dos 30. E agora as temperaturas máximas previstas para hoje. Em Uruguaiana, na fronteira oeste, máxima de 27 graus. Para a capital, Porto Alegre, também 27. Em Passo Fundo, 24 e Santa Maria, 26 graus. No litoral norte, Capão da Canoa, Torres e Tramandaí, 24 graus. E para Pelotas, no sul do estado, máxima de 26 graus. Veja a seguir, serão retirados os vidros do que restou do antigo prédio do cinema de Cachoeira do Sul. Daqui a pouquinho a gente recorda a história do Cine Coliseu. Trabalhadores fizeram protesto no saguão do aeroporto Salgado Filho em Porto Alegre. Eles são contra o projeto de lei que regulamenta contratos de terceirização no mercado de trabalho. E após 2 anos de espera, a Secretaria Nacional de Defesa Civil atende pedido para recuperar 3 pontes do interior de Cachoeira do Sul. Elas foram destruídas pela enchente há 2 anos. Nós voltamos já.
inteligente, livre, singular, vivo, criativo, amoroso, cuidadoso. Você, a imagem e semelhança de Deus. A fachada do Cine Teatro Coliseu volta a ser notícia. Dessa vez, serão retirados restos de vidros do que restou do antigo prédio do Cinema de Cachoeira do Sul. Nós vamos recordar um pouquinho dessa história. Desde o dia 16 de fevereiro de 1938, o Cine Teatro Coliseu faz parte da história de muita gente. Naquele tempo, consultar o cartaz do filme em exibição e o simples fato de ir ao cinema era artigo de luxo e programa obrigatório. Tempo da minha juventude, onde tínhamos aí a matinal domingo de manhã, matiné à tarde e sessão de cinema 2 durante a noite. Então a juventude de Cachoeira participava muito nesse Cine Coliseu, onde a elite de Cachoeira nos domingos à noite se reunia. Era muito gostoso frequentar o Cine Coliseu. Eu acho falta assim das tardes de matiné, né? Tinha os matiné domingos à tarde e filmes à noite também. E os amigos a gente fazia ali em volta ali para entrar no cinema, a gente sempre fazia amizades ali. O Coliseu é o primeiro cinema naquele estilo que foi inaugurado em Cachoeira. Ele é datado da década de 38, ele foi inaugurado em fevereiro de 38, em estilo Art Deco, e muitas apresentações de fora de Cachoeira vieram. Enfim, é um cinema maravilhoso, era na época, né? Vinha pessoas de fora, está localizado dentro de uma das praças mais bonitas de Cachoeira e que na época da inauguração ainda era uma praça bela, né? Porque a Praça José Bonifácio foi modificada ao longo da história, teve várias intervenções, várias modificações. E pela sua importância, então, o Cine Teatro Coliseu, já no ano de 2004, ele teve um tombamento provisório, né, sua fachada. E aí, mais adiante, então, em 2008, teve o seu tombamento, a fachada, então, foi oficialmente tombada pelo CONPAC, o Conselho Municipal do Patrimônio Histórico-Cultural da nossa cidade. E muita gente realmente lamenta, né, a perda desse cinema. O imóvel pertence ao empresário Aristides Cuceira, da cidade de Bagé. E no decorrer dos anos, já surgiram projetos para a ocupação do local, mas com a derrubada da fachada. Devido à condição de imóvel tombado pelo Conselho Municipal do Patrimônio Histórico e Cultural, nenhuma ideia se concretizou. Em estilo Art Deco, uma casa de espetáculo fechada, qual é o primeiro que a gente teve? Era o Cine Teatro Coliseu. Então, qual é o anseio da comunidade de Cachoeira? É que, porque as pessoas acham assim, quando se fala em tombamento, que aquilo ali não vai ser feito nada.
Pode ser construído algo ainda ali, mas o que nós, enquanto conselho, enquanto pessoas que trabalham com a história de Cachoeira, gostariam? Que fosse preservada a sua fachada, né? Já que é em estilo Art Deco, que aquilo ali fosse, porque é o primeiro cinema daquele estilo na nossa cidade. Saber como está o interior do prédio do Cine Teatro Coliseu atualmente é quase que missão impossível. O empresário Vanderlei Casquinha, que utiliza parte do local como depósito e que possui a chave do imóvel, não libera acesso ao local. Recorremos então ao acervo do Museu Municipal, que possui algumas fotos doadas pela comunidade. As imagens que capturamos revelam a ação do tempo sobre a fachada. Por determinação do Ministério Público, a Secretaria Municipal do Meio Ambiente, no próximo dia 19, promoverá limpeza no local, com foco na remoção dos vidros que ainda restam nas janelas e oferecem risco a quem passa pela Rua 7 de Setembro. Olha, dá uma tristeza de ver uma coisa assim, né? Porque ela está totalmente deteriorizada, deveria ser recuperada, porque ali, né, foi um ponto turístico da nossa cidade, que eu sempre ouvi falar, apesar de não ter frequentado muito ali, porque quando eu vim morar aqui já estava começando a estragar ali, já não estava usando mesmo. Mas eu acho que deve ser recuperado tudo aquilo ali, né? O pedido para recuperar as 3 pontes do interior de Cachoeira do Sul destruídas pela enchente em 2013 finalmente foi atendido pela Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil. O órgão do Ministério da Integração Nacional anunciou a liberação de mais de R$430 mil para serem gastos com os materiais e com a mão de obra. São 3 as pontes do município de Cachoeira do Sul que devem ser recuperadas. Sim, são 3. Essa verba veio, né, em decorrência daquelas condições climáticas que acabaram, né, danificando essas pontes, e esse dinheiro é para um conserto, né, uma renovação do que tem lá. A gente não pode tratar como pontes novas, né, e vão ser feitas a recuperação. Só que como essa verba não permite ser feita de madeira, elas vão ser feitas de concreto, né. E aí, como que vai ser feita essa recuperação se hoje elas são de madeira e a nova vai ser utilizada concreto? Ela vai ser toda feita nova. Só não posso dizer que é uma ponte, né, demandada nova, porque ela é entendida como recuperação, nesse sentido. São 3 as localidades, então, Água Morna, Ferreira e Santa Rita. Hoje os moradores de lá podem passar nessas pontes? Sim, elas estão operacionais, né, conforme um conserto que foram feitas, né, cuidando o aspecto do volume de tráfego e trânsito e o tipo de condução que passa nos locais, e elas estão operacional hoje. Vai ser feito o projeto agora pela Secretaria do Planejamento, né, das 3 pontes, né, e ser enviada para ser liberado o recurso. A gente não sabe ainda o prazo, até porque a gente tinha 180 dias para estar com esse projeto e a execução pronta, né? Como esse prazo já foi, como é que eu vou te dizer, ele já extrapolou, né? Já passou o prazo pela própria liberação, né, do recurso, né? Então eles já extrapolaram esse prazo. Nós vamos ter que estar entrando em contato com o Ministério para saber o novo prazo e então se adequar dentro desse prazo o projeto e a execução. Outra questão, então, na ponte do Iruí hoje, claro que com outro recurso da Prefeitura de Cachoeira do Sul. Sim, lá está sendo feita uma recuperação, né, em madeira, é uma ponte, é uma das mais extensas que a gente tem no município, né, e até eu posso te falar que a demora no conserto da ponte está se dando pela gravidade da situação da ponte, né. Numa primeira análise que foi feita na ponte, a gente tinha uma noção de que 40% da ponte teria que ser desmanchada e reformada. Hoje a gente tem noção de que mais ou menos 70% dela vai ter que ser refeita, com a possibilidade disso aumentar, dependendo do que vai ser desmanchado e do que vai aparecer, né? Um grande problema é porque os moradores da localidade não podem passar. Então, a previsão, como tu falaste, era de 2 semanas e agora ela aumentou, já estão trabalhando lá 4 semanas? Sim, e uma ideia que a gente tem, dependendo do clima e o que vai aparecer de serviço ainda, de mais ou menos 20 a 25 dias para a conclusão. Né?
Enquanto isso, como os moradores estão fazendo para sair de casa? Ali eles têm que fazer o retorno e sair pela 290, né? Pela 290 e vir na BR-153 para poder estar acessando a cidade. Não tem outra maneira. A Prefeitura de Cachoeira do Sul deve aumentar a quantidade de funcionários neste local para agilizar esse processo de recuperação lá? A gente já está com força total, são 6 homens trabalhando lá, né? Que o normal sempre era 4 nessas pontes, a gente já aumentou e a gente não dispõe de mais funcionários, porque senão estariam mais funcionários trabalhando nesse sentido, e até pela própria maneira de ser trabalhado, né? A gente não consegue botar muita gente porque, como o trabalho é suspenso, né, fica inviável, né, a quantidade de pessoas maiores do que essa. No interior do município de Cachoeira do Sul, também estão ocorrendo recuperações nas estradas de chão. Como está? Quantas patrolas estão trabalhando? Hoje a gente está com 4 patrolas trabalhando, né? Todas elas em funcionamento, e são 3 caçambas. O ideal seria que a gente tivesse no mínimo 3 caçambas para servir cada patrola. E a gente tem 3 caçambas para servir 4 patrolas, né? Então, por isso da morosidade do trabalho, né? E a gente não consegue agilizar, porque com o passar do tempo e esse cascalho que foi colocado uns anos para trás, isso vai se perdendo, né? Ele vai enterrando, a água vai levando, e a gente passar a patrola e não colocar material nenhum, no inverno a gente vai ter muito problema, né? De atolamento, até do próprio transporte escolar, né? Então a gente tem que ter esse cuidado e por isso demora um pouquinho mais do que a gente pretenderia demorar, né? Inclusive hoje eu recebi um ofício, né, pedindo para que fosse feita a barragem do Capané, e a gente está deslocando com essas outras 2 patrolas para ali assim que termine o Leão e a Varginha. E tem datas de previsão de acabar essa recuperação? Não, porque isso é um trabalho contínuo, né? E dependendo das condições climáticas, isso pode demorar um pouco mais ou um pouco menos, né? A gente teve uma estiagem bem boa, que deu acho que uns 45, teve localidades que ficaram 45 dias sem chuva, e isso a gente conseguiu fazer render bastante o trabalho, né? A ponte de Rincão dos Bravos, que também precisa ser recuperada. Esta ponte é de madeira e está na previsão da Secretaria do Interior? Sim, é uma ponte que vai ser feita depois que terminar a do Iruí, né? É a próxima ponte que a gente vai mexer, essa do Rincão dos Bravos, né? Que vai ter que ser feito um trabalho diferenciado lá, porque a gente não consegue fazer o estaqueamento dela devido ao solo ser muito duro, muita pedra, né? Tem uma laje extensa ali, a gente não consegue fazer. Então vão ter que ser feito pilares de concreto para conseguir dar continuidade no andamento desse serviço, né? Obrigada, Tito. De nada. Obrigada. Darcy, voltamos ao estúdio. Tá certo, obrigada, Gabriela. Dezenas de pessoas ligadas a sindicatos de trabalhadores fizeram ontem um protesto no saguão do aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre. Eles são contra o projeto de lei que regulamenta os contratos de terceirização no mercado de trabalho. Os manifestantes queriam sensibilizar os deputados gaúchos que embarcaram para Brasília, já que o projeto deve ser votado na Câmara Federal. Do aeroporto, o movimento seguiu para o centro da cidade. Trabalhadores ligados a centrais sindicais se reuniram na Esquina Democrática, no centro de Porto Alegre. Contrário à PL 4.330 de 2004, o grupo teme que a aprovação do projeto pela Câmara dos Deputados fragilize as leis que protegem os terceirizados. Hoje, do judiciário se consegue muitas vezes, numa falência de uma empresa, garantir os créditos trabalhistas, ou da empresa terceirizada ou da empresa fim. Nesse caso, vai ficar uma eterna discussão e os trabalhadores talvez nunca vão receber os créditos trabalhistas daquela situação de falência. Então esse é apenas um exemplo de uma série de consequências que pode vir nefastas para os trabalhadores. Mas para a Fiergues, a aprovação do projeto representaria a modernização das empresas brasileiras. Elas se tornariam mais especializadas em seus produtos e serviços e promoveriam um aumento da concorrência, além de diminuir a rotatividade. Outro benefício seria a possível regulamentação da atividade fim. Atualmente, no país, uma súmula do Tribunal Superior do Trabalho proíbe a terceirização para atividades fim. O texto, no entanto, não define o que é esta atividade.
Uma empresa comercial, ela não pode terceirizar o vendedor, o caixa, ela só pode terceirizar o serviço de limpeza, o serviço de segurança, aquilo que não é diretamente relacionado com a atividade comercial. Agora, com esse projeto, todas as atividades estarão passíveis de terceirização. Isso representa, segundo o estudo feito pelo próprio Diese, uma redução salarial em torno de 30%. A PL é de autoria do deputado federal Sandro Mabel e tramita há 9 anos na Câmara. As divergências entre a Prefeitura de Cachoeira do Sul e a Câmara de Vereadores estão acirradas. A principal discussão das últimas sessões é a dívida do Executivo com o Fundo de Aposentadoria dos Servidores. Na sessão de segunda-feira, o vice-presidente do Sindicato dos Servidores do Legislativo Municipal de Cachoeira do Sul, Jorge Alberto Petar Dias, ocupou a tribuna popular para destacar a situação do Fundo de Aposentadoria e Pensão dos Servidores, o FAPS, e o parcelamento de dívidas. Se agravando, o próximo ano é pior, O final de tudo, o que diz a lei? Porque se não tiver dinheiro no fato de pagar, o Executivo vai ter que arcar com essa folha. E talvez qualquer um dos senhores esteja lá nesse Executivo. Aí sim, aí a coisa vai ficar séria. O cálculo atuarial, vereador, chegaram a ver da comissão, uma discrepância muito grande, né? Foi 196 milhões para 280 milhões. São 80 e poucos milhões de diferença. É um valor muito alto. E eu acredito em nome dos servidores, e eu como represento essa casa, no Conselho, o vice-presidente do sindicato, a preocupação é grande. Sobre o FAPS, o vereador Luiz Paixão, do PSB, reclamou da falta de reunião do Conselho do Fundo e disse que o prefeito se especializou em enviar projetos errados para a Câmara de Vereadores. Ele tem se colocado contrário a projetos enviados em regime de urgência para a casa. O projeto do ano passado, do FAPS, que até hoje está engavetado nessa casa e não foi aprovado, é preciso que se diga que ele tinha um pequeno erro. O prefeito o presidente do FAPS assinou o projeto de parcelamento do prefeito sem a autorização do Conselho do FAPS. Não houve reunião do Conselho do FAPS, senhores e colegas vereadores. Não houve reunião. No canetaço, o presidente do FAPS assinou aquilo que o prefeito mandou. Até que o projeto de autoria do meu colega que revoga a questão dos líderes seja votado nessa casa e que venha a ser aprovado e que mude a forma de... Até lá é os líderes que vão dizer: e eu não assino urgência e não votamos o projeto do FAPS sem as devidas respostas que são importantes. O vereador Homero Tati, do PSDB, destacou o início tortuoso do fundo. As pessoas envolvidas no FAPS começaram pagando 4%. Quem paga 4% para fazer um montante para a sua aposentadoria, não pode esperar a aposentadoria. Como é que tu vai contar com 100% do teu salário, pagando 4% ao longo da vida? Não existe isso. Essa desconfiança eles tinham que ter lá no início, mas é muito cômodo tu pagar só 4%. Se os funcionários que vão ficar a vida inteira e depois na aposentadoria não pegarem para si esse problema, e torcer o pescoço do Executivo, qualquer um que esteja lá, tantos já passaram por lá, né? Isso não vai se resolver e vai chegar a aposentadoria. Eu estava falando em 20 anos aqui, o FAPS não dura 10 anos. O vereador Homero defende ainda que o FAPS tenha sua própria administração sem interferência do Executivo Municipal. O vereador Marcelo Figueiró destacou uma reunião da Frente de Apoio ao Polo Logístico da cidade, que vai acontecer na tarde desta quarta-feira, envolvendo o CDL, Cassis e Sindilojas. O objetivo é definir ações especialmente para pressionar o governo do estado a finalizar as obras da RS 403. Que é justamente para poder discutir a questão da 403 e as formas de pressão que nós vamos elaborar. A gente tem acompanhado, junto à imprensa, que essas entidades estão se organizando para visitar o Detran. De outra banda, nós estamos nos organizando para visitar o chefe da Casa Civil, o secretário de Transportes, enfim, algumas outras forças, né, públicas que se envolvem na questão da 403. Então, nada mais justo, nada mais correto que nós possamos unir forças. Marcamos a reunião semana passada e vamos na quarta-feira lá para poder organizar a nossa atividade, né, em relação à questão da 403, que para a Frente Parlamentar de Apoio ao Polo Logístico é fundamental.
Faltando poucos dias para encerrar o prazo de entrega do imposto de renda, apenas uma pequena parcela dos gaúchos já acertou as contas com o Leão. Depois de um volume inicial alto, a maioria deve deixar a declaração para os últimos dias. A senhora já fez sua declaração de imposto de renda? Já. Por que fez logo? Para me livrar, para terminar de uma vez, para não ter mais obrigação. Apressar mesmo, não tem perigo deixar para o fim, depois sempre complica. Mas são poucos os que já acertaram as contas com o fisco. A menos de um mês do prazo que encerra em 30 de abril, 507 mil gaúchos entregaram a declaração do Imposto de Renda 2015, ano base 2014. Eles representam pouco mais de 25% dos 1.950.000 contribuintes esperados pela Receita Federal aqui no estado. Às vezes falta um documento, alguma coisa, não dá tempo de procurar. Então, com antecedência é bem mais tranquilo. O programa baixado da internet tem várias ferramentas para ajudar o cidadão no preenchimento. Os casos mais comuns de malha fina envolvem problemas na declaração de despesas médicas e na omissão de rendimentos, geralmente associada aos dependentes. Bastante comum o contribuinte usar um dependente seu como para deduzir, por exemplo, tem um filho, deduz as despesas do filho, e esse filho tem uma renda de estágio, por exemplo. Então, quem deduz um dependente, se esse dependente tiver renda própria, tem que informá-lo da renda desse dependente. Vale a pena fazer a contas, o que é mais vantajoso, deduzir o dependente tributando a renda ou abrir mão de deduzir o dependente e tratá-lo como contribuinte à parte. A Receita investiu em aplicativos para smartphones e dispositivos móveis, um espaço para salvar a declaração online antes de ser transmitida, e também na TV Receita Federal, que tem material explicativo para tirar as dúvidas do contribuinte. A dica é não deixar para a última hora. Quem perder o prazo paga a multa mínima de R$ 165,74 ou de 1% ao mês sobre o imposto devido. Depois do intervalo, vamos falar sobre o Marco Civil da internet. Você já deve ter ouvido falar, não é mesmo? A internet não é mais uma terra sem lei. Conheça os deveres e os direitos do internauta em casa e no ambiente de trabalho. Fique com a gente, nós voltamos já. Cachorros te ajudam com exercícios físicos. Também te ensinam a ter bom gosto pela arte. Eles te ensinam a ter paciência. Cachorros também te ensinam a amar. O Marco Civil da internet é a lei que regula o uso da internet no Brasil por meio da previsão de princípios, garantias, direitos e deveres para quem usa a rede mundial. Ele tem aspectos importantes que afetam a todos nós, inclusive no ambiente de trabalho.
Boa tarde, Darcy. Boa tarde a todos. Nós vamos conversar agora com o professor Robson Zan, que ele é especialista em Direito Processual. Boa tarde, professor. Seja bem-vindo ao NTSul. Boa tarde. Maravilha. Olha, nós vamos falar agora sobre o Marco Civil da Internet, que foi aprovado no ano de 2014, depois de 2 meses aí, passou a vigorar ainda no primeiro semestre do ano passado e trouxe aí algumas informações importantes, né? Normatizou, podemos dizer assim, um pouco desse ambiente virtual da internet. Hoje, professor, circula evidentemente muitas informações positivas, verdadeiras na internet, mas também muito conteúdo que é falso, que não dá para acreditar, né, na primeira informação, dependendo aí da sua fonte. O que é direito, o que é dever hoje do cidadão, do usuário e de quem é um provedor, por exemplo, para quem alimenta também um site aí com informações. Na verdade, o Marco Civil Regulatório, esse da internet, veio trazendo uma série de novidades e direitos, especialmente para o usuário. Na verdade, é uma referência, inclusive, para outras democracias, o marco aqui no direito brasileiro, em virtude da absoluta garantia à liberdade de expressão, de pensamento, o que por vezes pode trazer esses problemas de veiculação errônea na internet e informações absolutamente inverídicas, o que não irá gerar responsabilidade, na verdade, para o provedor, mas sim para aquele que postou essa informação. Então, isso é importante que se diga, porque há uma liberdade, há o direito à intimidade, à privacidade do cidadão, não há um controle estatal, não há um controle de censura prévia do que é postado na internet, e a responsabilidade, na verdade, não é do provedor, mas sim daquele que alimenta o site com essas informações, ou seja, aquele que posta é o responsável, pode ser responsabilizado posteriormente de forma civil, administrativa, criminal especialmente, em virtude daquilo que posta. Mas, obviamente, que sempre digo isso, menciono que a necessidade sempre de, quando se avalia uma informação na internet, tentar buscar a fonte. Né? A Constituição vale também para a internet, não é uma terra sem lei, não é, professor? Na verdade, o Marco Civil veio como um grande avanço porque não existia nada que regulasse de forma efetiva essas informações pessoais de quem acessava a internet. Havia uma certa dificuldade, inclusive para delegados de polícia, mesmo do Ministério Público, por vezes, de conseguir acessar essas informações. Até porque as pessoas postavam através de provedores de fora do país e tentavam burlar o sistema jurídico para se isentar de qualquer responsabilidade. E o Marco Civil veio já com essa ideia de tentar sim, e esse talvez seja uma crítica que se faz, alguns fazem, que ela não é tão livre assim, a internet, como a gente pensa, como a gente imagina. Ela tem sim um controle, na verdade, para evitar excessos, abusos. Claro. Agora, e a responsabilidade dos provedores? Qual que é a partir de agora? Isso é uma situação que é muito importante que se diga, porque na verdade os provedores são responsáveis sim, não pelo que é postado e gerado por terceiros, que eles não têm responsabilidade civil nenhuma sobre isso, mas eles têm responsabilidade sim de manterem seus cadastros durante o período de tempo, os acessos e saber quem postou. O Robinson postou um ato absolutamente agressivo contra um agente político, ou contra um partido político, contra uma pessoa privada mesmo, uma empresa. Eu serei sim responsabilizado, e o que o Marco Civil fez foi possibilitar e responsabilizar a necessidade dos provedores terem, durante um determinado período de tempo, nos seus cadastros, quem acessou e quem postou isso. E essa que é a grande responsabilidade de hoje. Bom, pode ter, por 6 meses, os provedores vão ter que ter, num banco de cadastro, tudo o que foi postado, quem postou, para que no futuro a gente consiga responsabilizar essa pessoa pelo que ela fez. Então, os provedores não serão responsabilizados, pela minha opinião. Por isso a gente diz que é uma liberdade de expressão, de pensamento e de manifestação desse pensamento, mas será responsabilizado se não tiver, por exemplo, no seu banco, no seu cadastro, todas as informações vão identificar quem foi essa pessoa que efetivamente promoveu esse ato, que por vezes pode ser ofensivo. Eu quero abordar rapidamente com o professor aqui um aspecto que é bastante importante para quem trabalha em uma empresa, na frente de um computador o dia inteiro, acessa e-mail, troca informações. Professor, as relações de trabalho, como que ficam depois do Marco Civil da Internet? Na realidade, já vinha construindo, o Tribunal Superior do Trabalho, os tribunais trabalhistas já vinham construindo uma orientação que continua em vigor mesmo após o Marco Civil Regulatório da Internet, que trata sobre
Como eu vou lidar com a questão trabalhista no ambiente de trabalho, nessa relação empregador-empregado? Na verdade, o que a Justiça tem determinado é que se clausule ou se crie termos de responsabilidade, cláusulas específicas de uso da internet pelo seu empregado. Obviamente que, como hoje é um ambiente livre a internet, o empregador pode restringir o uso em sites do seu empregado, até para que não acesse material de pedofilia, materiais ou sites pornográficos, que seria um ambiente absolutamente inapropriado para o ambiente de trabalho. Mas ele pode controlar, sim, os e-mails corporativos, porque é um ambiente absolutamente de trabalho, o empregador poderia controlar para verificar como o seu empregado está utilizando essa ferramenta de trabalho que é fornecida, na verdade, pelo empregador. Então, não vai controlar a vida pessoal, o e-mail pessoal do seu empregado, mas pode restringir o uso da internet no ambiente de trabalho. Então, o âmbito de trabalho pode ser plenamente controlado, portanto, pelo gerente, pelo patrão. Mas os tribunais estão decidindo, nesse momento, a orientação jurisprudencial é que isso seja pactuado previamente, seja uma cláusula específica de utilização da internet. O funcionário precisa estar ciente das regras dentro do ambiente de trabalho. Sim, as regras, o que ele pode fazer, quais são os direitos que ele tem e os deveres, quais são as suas restrições, para que ele não seja surpreendido também, né, com o ato do empregador. Ações nesse sentido são comuns ou nem tanto? Sim, são muito comuns, inclusive com demissão por justa causa, por envio de e-mails corporativos, falando entre colegas, por exemplo, do trabalho, um falando mal do seu empregador, ou falando questões absolutamente inapropriadas, ou mesmo passando informações para um concorrente. Então, é muito normal acontecer ações trabalhistas envolvendo a internet. Ok. Aspecto penal, então, do Código. Fala para a gente um pouquinho, professor. Na verdade, o aspecto penal, eu acho que essa é um dos pontos assim, de extrema relevância, é que hoje nós conseguimos identificar, o próprio Estado do Rio Grande do Sul já tem departamento especializado que consegue identificar, na realidade, com muito mais agilidade, através do Marco Civil Regulatório, com muito mais nitidez, através das ferramentas que o Marco Civil Regulatório nos trouxe, identificar crimes praticados através do ambiente da internet. Isso é um aspecto relevante para o direito brasileiro, porque no passado havia uma certa dificuldade de conseguir identificar. Hoje já há uma identificação muito maior. O Marco Civil Regulatório, na verdade, obrigou os provedores a manter no seu cadastro o que o usuário está fazendo, de que forma ele está utilizando a internet. Então, se houver cometimento de um crime através da internet, a polícia vai conseguir monitorar, rastrear e descobrir quem é esse usuário da internet que praticou esse crime. E hoje a legislação, através do Marco Civil, criou uma grande ferramenta, na verdade, para a polícia estatal. E isso, na verdade, foi uma cobrança que foi feita durante a própria construção do projeto de lei, uma certa pressão, digamos assim, da Polícia Civil ou da Polícia Estatal, pode ser a Polícia Federal também, criando essa ideia de que há necessidade de ter o controle para se evitar a continuidade de crimes através da internet. Isso com pedofilia, com exploração sexual, com agressões, com crimes contra a honra, o que é muito normal, né? Claro. Agora, a Justiça está preparada para esse novo contexto, para esse novo cenário? Eu acho que a Justiça está sempre caminhando ao lado da sociedade. Eu acho que sempre se adaptando. Se adaptando, na medida que a sociedade vai cobrando e exigindo essas mudanças, o Poder Judiciário também vai dando uma resposta de forma muito mais efetiva. O próprio Supremo Tribunal Federal é mais sensível a isso, né? E a gente vê em vários aspectos do direito hoje uma evolução. Coisas ou aspectos que no passado não se tinha e que hoje o direito vai evoluindo, é um caminhar para frente, e isso foi nos direitos humanos, e foram em todos os direitos, na realidade, sempre foi uma construção e uma evolução. A gente sempre menciona, inclusive, um princípio da historicidade, que é uma construção histórica, a sociedade vai avançando, vai agregando direitos e valores, e, na realidade, o direito e o Poder Judiciário vai se adaptando. O próprio Poder Judiciário hoje utiliza, né, ferramentas eletrônicas, hoje existe processos que são absolutamente eletrônicos, que não se utilizam mais papéis, então está se adaptando gradativamente. Espera-se que no futuro, né, não tenha mais o processo físico em si e ele seja todo eletrônico.
Tá certo. Agora, do ponto de vista do internauta consumidor, qual que é o primeiro ponto? Quem sabe ele se sentiu lesado pela sua empresa, né, de quem contratou um serviço, o serviço que ele contratou não foi entregue ou feriu um desses princípios aí da neutralidade, por exemplo. A quem que ele recorre? Vai direto na Anatel, procura o PROCON? Qual que é o primeiro passo? Na realidade, o usuário tem um direito garantido que é de manutenção de qualidade, inclusive, de serviço. Quando não é mantida essa qualidade, obviamente que ele tem direito. Claro que ele pode procurar o Escritório de Defesa do Consumidor, o PROCON, deve procurar, caso não seja atendido, pode procurar o Ministério Público ou mesmo a Defensoria Pública para exigir o cumprimento dos seus direitos. Geralmente, o próprio Ministério Público, a Defensoria Pública, entra com ações coletivas para manter a qualidade de acesso à internet. Quando isso não é possível, claro que pode recorrer individualmente, inclusive, se for o caso, contratar um advogado particular para que faça isso. Agora eu sou obrigado a fazer uma pergunta, professor. Os serviços aqui em Cachoeira do Sul, qual que é a sua avaliação? Estão bons? Estão ruins? Eu acho que, de forma geral, né, um dos grandes problemas que existe no Brasil, como uma forma geral, é que as qualidades não são mantidas aquilo que foi efetivamente contratado. Então, cada vez mais a gente visualiza, identifica a reclamação do usuário, identifica a insatisfação total do usuário. Muitas vezes o usuário também não cobra e não exige, não procura o seu direito, mas, lamentavelmente, ainda a gente vê, sinceramente, que a qualidade não é aquela efetivamente contratada. E vários clientes e a sociedade civil, na verdade, de forma geral, menciona isso, né, que não consegue ter o acesso ou que não mantém a qualidade, que essa qualidade cai, que ela tem picos, que tem momentos que sim é atendido, mas na grande maioria do tempo a reclamação é muito efetiva, inclusive aqui, né? Perfeito. Professor Robson, muito obrigado pela presença com a gente aqui no NT Sul. Eu que agradeço, estarei sempre à disposição. Professor Robson Zan, especialista em Direito Processual, professor da UBRA aqui em Cachoeira do Sul, do curso de Direito. Voltamos agora com Darcy Vizar. Obrigada, Daniel. Obrigada, professor Robson, também pelas informações. O NT Sul desta quarta-feira termina agora. Mais informações em novotempo.com/NT Sul. Uma ótima tarde para você. Até amanhã. Tchau.